Amém. Vocês podem sentar. Muito obrigada ao Ministério de Música. Deus é bom. Você está alegre por estar aqui nessa manhã? Eu estou muito feliz de te ver aqui. Queria cumprimentar você que está nos assistindo pela internet. Que coisa boa ver a nossa igreja cheia. Eita glória! Se você está lembrando de alguém que não está aqui, avisa para essa pessoa vir à noite que nós vamos ter culto à noite. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Estamos a crescer. Nessa manhã eu queria trazer para você, esse mês inteiro nós vamos estar com uma temática, que é a minha temática preferida. É o assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre Jesus Cristo. Não existe nenhum assunto mais interessante do que esse para se falar na igreja, amém? Você concorda com isso? E hoje eu vou trazer para você uma reflexão a respeito de uma pergunta, né? Hoje nós vamos responder uma pergunta que me fizeram, né? Lá no meu trabalho, eu gosto de pensar que a minha função secundária é trabalhar. A minha função primária é pregar a palavra. Porque qualquer oportunidade eu tô caçando para falar de Jesus. Às vezes eu até penso que foi um evangelista que me colocou lá. É uma sensação assim que eu tenho. E aí, lá no meu primeiro dia, no trabalho que eu tô, quando eu cheguei lá, só para contextualizar vocês, é um ambiente muito masculino. Tem 90%, 95% são homens. Então, quem é mulher sabe que quando você chega num ambiente assim, você já procura uma mulher para se aproximar. E no meu primeiro dia, também foi o primeiro dia de uma colega minha, e a gente chegou na mesma hora no trabalho e as duas estavam perdidas, assim, a gente se juntou uma na outra. Pronto, e a gente começou a conversar naquele dia. E ela começou a gente começou a trocar, né? Conversar assim, jogar a conversa fora, né? Como a gente fala no Brasil. E ela é muçulmana. E nós começamos a conversar e ela começou a me falar sobre a fé dela e aquilo que ela cria. E eu comecei a ouvi-la, né? Porque eu achei muito interessante, eu nunca tinha tido essa oportunidade. E ela começou a falar sobre Deus, né? Quem que ela cria que era Deus. E ela começou a dizer que ela cria que Deus era um criador, cheio de amor. E eu estava assim, sim, é verdade. E ela começou a dizer também que ele desejava que todas as pessoas fossem salvas. E eu já estava dizendo amém para ela, né? Eu já estava, isso aí. E ela começou também a falar que ela cria que Deus falou há muitos anos, durante muito tempo, através dos profetas, como Abraão, Moisés. E eu já estava, oh, aleluia, eu creio nesse Deus. E ela também falou que até acreditava que Jesus era, de fato, um profeta enviado por Deus. E eu já estava, é isso aí, irmã. Até que, se ela tivesse parado por aí, estava tudo maravilhoso. Mas até que ela começou a dizer que ela acreditava em tudo isso, mas ela também acreditava que todo homem tem total liberdade, direito e acesso de chegar a Deus sem intermédio de ninguém. Aí o meu brilho foi desaparecendo, né? E ela também começou a falar que acreditava que de fato Jesus era um profeta, mas era só isso. Ele era um profeta, assim como Abraão, Moisés. E eu comecei a ficar assim, calma, não é por aí. E ela também falou que quando ela acredita, né, que quando nós pecamos e que nós somos pecadores e que quando nós pecamos é justo que nós paguemos um preço para nos aproximarmos, né, nos reaproximarmos de Deus. Afinal, nós estamos em pecado e nós temos que pagar por esse pecado. E aí nós podemos novamente ter acesso a Deus. E eu já estava assim, oh meu Deus, se ela tivesse ficado calada quando ela terminou de falar tudo certo, até vai, mas agora eu já entendi que a gente não acredita na mesma coisa. E depois que ela terminou de falar, né, eu deixei ela concluir lá o que ela acreditava, né? E aí eu comecei a falar também, né? E aí eu disse, olha, eu não acredito que a gente precise pagar um preço pelos nossos pecados, porque eu acredito que esse preço já foi pago. E, inclusive, eu acredito que todos os nossos pecados já foram perdoados e que eu não preciso fazer mais nada para me reaproximar de Deus, porque nós já somos perdoados através de Cristo.
E ela me fez a seguinte pergunta, que é sobre essa pergunta que nós vamos falar hoje. Eu não tive a oportunidade de pregar para ela durante quase 1 hora, né? Também não ia estar ali no primeiro dia, primeira vez que eu conheci a menina, né? Falando, ela nunca mais ia querer falar comigo. Mas eu respondi de uma forma simples para ela, mas hoje eu quero responder essa pergunta para você. E ela ouviu aquilo que eu falei e ela olhou para mim e disse: se você acredita que os seus pecados já foram perdoados, que você não precisa mais pagar nenhum preço, o que é que te faz não pecar? E ela, realmente, ela estava com essa dúvida, porque se não é preciso pagar nenhuma penitência, se eu não preciso me humilhar, se eu não preciso fazer nada, e se eu já acredito que eu já fui perdoada, que os meus pecados, que eu já sou livre do peso dos meus pecados, o que é que me faz não viver uma vida de pecado? Deliberadamente. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler até o versículo 22, mas depois nós vamos voltar em alguns pontos. Mas eu vou ler com você tudo, depois nós retomamos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra fundamental, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Esse texto inteiro responde a pergunta e eu vou te mostrar ponto a ponto como que nós podemos entender melhor sobre isso. Lá no versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essa palavra misericórdia, o que é que nós entendemos, né? Quando se fala de misericórdia? A gente entende que misericórdia é aquela coisa que tem um sinônimo, pelo menos humanamente falando, naturalmente falando. É aquela palavra que dá um sinônimo assim de uma sensação de pena, né? Tipo assim, aquela pessoa não merecia, mas eu tive misericórdia dela. E eu tive pena dela, tá? Tudo bem, ela não fez nada por isso, mas eu vou fazer alguma coisa por ela. É, pelo menos para mim, a sensação que a palavra misericórdia traz.
Mas aqui nesse versículo, no original, a palavra misericórdia é do grego eleos e significa, sabe o quê? Que Deus, o versículo diz, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essa palavra misericórdia significa, literalmente, fidelidade à aliança divina. Ele não teve pena de você. Ele não olhou para você e viu, ai, coitadinho, está ali no pecado, ele não merece, vou trazer ele aqui para o meu reino. Não. Ele é fiel à palavra e à aliança que ele mesmo estabeleceu. E é através dessa misericórdia, não pena, não coitadinho, mas a misericórdia por causa de uma aliança que você tem acesso ao Pai. Amém? Não foi porque você merecia, não foi porque você fez alguma coisa para chamar a atenção dele. Não, você não fez nada. Ele simplesmente, porque é fiel à própria palavra, te resgatou. Amém? Foi por puro amor à aliança que ele mesmo estabeleceu, que hoje nós podemos ter acesso a ele. E lá no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe quando você chegar lá no céu, Deus não vai dar um tapinha nas suas costas e dizer, muito bem, filho amado, você conseguiu ser salvo por causa daqueles sacrifícios que você fez, porque você serviu tanto na igreja. Não. Você não fez nada para que você pudesse ser salvo. Ele fez tudo por você. Porque se fôssemos por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos ser salvos. Porque nós estávamos no pecado e nós não tínhamos acesso a Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, para nós que não merecíamos naquela altura, Ele nos tornou participantes da sua herança. Sabe que ninguém pode dizer, nem o crente mais crente que você conhece, nem a pessoa que você acha mais incrível no mundo dos crentes, ninguém pode dizer que fez alguma coisa para ser salvo. Ninguém pode dizer que foi salvo porque ofertou mais. Ninguém pode dizer que foi salvo porque estava em uma determinada igreja. Ninguém pode dizer que foi salvo por causa de nada, além do sacrifício que Jesus fez por nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é que isso significa? Que ele começou e terminou a obra da salvação. Nada foi feito que não fosse por intermédio dele. Lá no versículo 10, continuando, diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras. No versículo 8 nós lemos, né, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então a gente para e pensa, né? Pode parar e pensar, agora que eu sei que eu não fui salvo pelas obras e que as obras não influenciaram, nada do que eu fiz influenciou na minha salvação, eu posso fazer o que eu quiser. Porque afinal, se as minhas obras não me salvaram, né? Então eu posso viver como eu quiser. Não é bem assim, porque de fato nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. O que é que isso significa? Que aqui essa palavra obras, né? Ele significa também no original, no grego, a palavra ergon, que quer dizer ação que realiza ou completa intencionalmente um propósito. Ou seja, você foi criado mediante a fé, você foi salvo mediante a fé para cumprir um propósito determinado. Você não foi salvo, você já entendeu que você não foi salvo porque ele teve pena de você. Você foi salvo através da aliança que ele estabeleceu. Mas para que você foi salvo? Com um propósito específico que ele determinou para a sua vida. Amém? E lá no versículo 20 diz, Jesus Cristo é a pedra fundamental. Eu queria saber se Jéssica já tem as imagens que eu mandei no Telegram ontem. Eu queria colocar a imagem número 1, por favor. Tem aí? A imagem número 1.
Deus é bom. Luiz está indo lá dar uma assistência. Deus é bom. Glória a Deus. Foi? Foi. Isso aí, essa mesmo. Pronto. Quando você olha essa imagem rapidamente, você só vê uns prédios assim na praia. Mas se você olhar bem para essa foto, o que você está percebendo aí? Tem um prédio torto, né? Você sabe onde é que fica essa imagem? Santos. Essa cidade no Brasil, para você que não sabe, ela é bem famosa pelos prédios tortos. O que é que acontece quando esses prédios foram construídos? Eles foram construídos na beira da praia, numa época que a cidade estava se desenvolvendo e as construções precisavam ser muito rápidas. Então, ao invés de se fazer a fundação dos prédios de uma forma profunda, porque estava próximo da praia e não podia ser feito na areia, o que foi que eles fizeram? A fundação rasa. E aí os prédios foi um para um lado, um mais para o outro lado. E eu até estava pesquisando e eu li um artigo que explicava justamente isso, sobre essa cidade especificamente. Ele dizia assim: as fundações dos edifícios tortos de Santos foram construídas em uma época onde o conhecimento técnico de construções em altura ainda era pouco desenvolvido. Também havia grande interesse econômico em construir muito rápido, o que resultou em edifícios com fundações rasas de 3 ou 4 metros, que tocam apenas a primeira camada de solo, uma areia fina e argilosa relativamente firme. A grande questão é que abaixo dessa areia firme há uma camada de areia fina, mais mole que a primeira camada. Essa camada começou a se movimentar, ocasionando deslizamento das fundações rasas dos edifícios. As consequências desse período continuam até hoje. Segundo o levantamento das 651 edificações, 65 precisam de uma análise detalhada por possuir uma inclinação de 0,5 metro a 2 metros. Esses prédios abrigam cerca de 3% da população da cidade. Você está rindo porque não é você que mora nesses prédios. Porque se fosse eu já tinha saído de lá há muito tempo. Mas sabe que nós vemos isso e nós ficamos chocados com isso. Mas quando no texto fala que Jesus Cristo ele é a pedra fundamental, muitas vezes nós podemos fazer essa relação da fundação do prédio. Muitas vezes nós temos visto crentes que aparentemente são maduros e têm crescido visualmente, mas eles estão a ponto de cair, porque a sua fundação não está em Jesus Cristo. Muitas vezes a sua fundação está nos irmãos, na igreja, na comunhão, e coisas que até são lícitas e são bíblicas. Mas se a sua fundação não estiver em Cristo, é aquela história, quanto mais alto você for, maior vai ser a queda. A nossa vida precisa estar alicerçada no fundamento que é Jesus Cristo. Amém? E algumas traduções também chamam de pedra angular. Com certeza você já ouviu essa expressão na palavra, mas eu quero te explicar também o que é a pedra angular. Pode colocar a imagem número 2, por favor. A pedra angular. O que é a pedra angular que a Bíblia fala? Que normalmente quando se falava nos tempos bíblicos, né, eles não tinham mega construções como essa que eu mostrei. Mas o que é a pedra angular? Eu estive na faculdade de arquitetura, então eu estudei isso daqui. Isso aqui que você está vendo é um arco do período romano. O Império Romano ele foi muito conhecido por suas construções, pelo seu avanço nas construções, mesmo em uma época que não existia tecnologia que temos hoje para se construir. E o que foi que uma das grandes revoluções que o Império Romano fez? Naquela época não existia cimento, concreto para colar um bloco no outro. E eles desenvolveram a construção em arco, porque por incrível que pareça, e muitas dessas estão até hoje, inclusive eu acho que essa foto é de Portugal, os arcos ainda estão em pé, porque eles são feitos de um elemento bem sólido, que é pedra, mas por incrível que pareça, não existe cimento colando uma pedra na outra no arco. O que é que isso quer dizer? Que o arco ele se sustenta por si só, mas existe uma pedra
que sustenta o arco inteiro, que é chamada de pedra angular. Se você olhar para essa imagem, bem no centro do arco, lá em cima, a pedra que está no meio é a pedra angular. Se você retirar essa pedra, cai tudo. A pedra angular sustenta todas as pressões do arco. Sabe o que é que isso me lembrou? Me lembrou um versículo. Quando eu descobri isso, você pode abrir lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, por favor. Mateus 11, 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem suporta os pesos é Ele. Você não precisa levar as cargas que são para Ele levar. Quando nós estudamos essa questão de cargas e forças dentro do arco, de fato, as outras pedras, elas suportam alguma carga. Mas é muito mais leve do que a pedra angular. A carga que ela leva sustenta todo o arco. Ele tem sustentado os pesos, mas muitas vezes, assim como muitas vezes não estamos fundamentados nele e a construção inteira pode cair, muitas vezes nós estamos decidindo nós mesmos carregar pesos que não deveriam ser nossos. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe que ele não é só mais um profeta? Ele é o intermediário entre o homem e Deus. Não é possível que você diga que Jesus Cristo é só mais um profeta. Ele é literalmente a pedra angular que faz a ponte. Ele é o caminho que nos liga a Deus. Ele projetou a minha vida e a sua vida com um futuro glorioso. E, de fato, muitas vezes, cumprir esse propósito requer alguns sacrifícios. Eu reconheço isso. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que muitas vezes cumprir o propósito requer abrir mão de muita coisa que é lícita. Eu sei que muitas vezes viver para Ele requer alguns sacrifícios. Mas eu lembrei muito de uma frase que o Simon Potter falou na última aula de consagração da escola ministerial. Eu achei super interessante, porque ele disse: de fato, eu reconheço que nós fazemos sacrifícios para servir ao Senhor, para abrir mão de coisas que gostaríamos de fazer. Mas sabe que nós não estamos aqui para exaltar os nossos sacrifícios? Nós estamos aqui somente para olhar e exaltar o sacrifício que Ele fez por nós. Não desmerecendo os sacrifícios que você tem feito, porque eles realmente estão na palavra que você vai precisar fazer. Mas sabe que os meus sacrifícios nunca chegariam aos pés do sacrifício que Ele fez. E o problema é que muitas vezes nós temos equiparado os dois tipos de sacrifício. Muitas vezes nós temos equiparado, por exemplo, o amor que nós temos uns pelos outros com o amor que Ele teve por nós. E aí nós nos colocamos em um patamar onde nós começamos a questionar certas coisas que não deveriam ser questionadas. Por exemplo, quando você sabe que alguém te ama, por exemplo, eu sei que o meu pastor me ama, é verdade? É verdade, eu sei que o meu pastor me ama, mas eu não sei se o meu pastor daria a vida dele por mim. Eu sei que, por exemplo, o meu irmão me ama, e eu amo meu irmão, mas eu não sei até que ponto a gente, se sacrificaria um pelo outro. Eu sei que os meus amigos me amam, e eu amo os meus amigos, mas eu tenho quase certeza que nenhum deles morreria por mim. E eu tenho quase certeza que eu não morreria por nenhum deles.
Parece egoísta, mas é a verdade, não é não? E aí é que está o problema. É que nós não podemos querer comparar esse nível de amor com o nível de amor que ele teve por nós. Porque o amor que nós temos uns pelos outros são somente gotas se comparados com o oceano do amor que ele teve por nós. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, você pode abrir, por favor? João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no meu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse trecho, o Verbo se fez carne, ele é muito peculiar e muito forte no original. Quando nós lemos aqui, talvez ele não tenha o significado que tem quando foi escrito. Mas só para você entender, essa palavra carne, né, essa palavra, o Verbo se fez carne ou se fez homem, né, se fez humano. A palavra carne no grego, ela tem várias palavras para carne. Tem palavras que isso tem uma conotação boa, tem palavras que têm uma conotação ruim. E a palavra que foi usada nesse texto, o Verbo se fez carne, a palavra carne, era a pior conotação possível. Era como se fosse assim, o Verbo se fez qualquer lixo, assim, sabe? O Verbo se fez a pior coisa. O pior tipo de carne possível. O pior tipo de criação possível, porque a carne, o homem estava corrompido, a criação do homem estava suja e morta pelo pecado, e o Verbo, o onipotente, que foi adorado durante toda a eternidade, ele se fez carne, ele se fez o mais baixo nível que ele poderia se fazer. Com qual propósito? Para que eu e você nos tornássemos participantes do seu reino. No momento em que o único homem que jamais pecou se fez pecado, ele atrai para si todas as cargas de todos os pecados, meus e seus, para ele. Sabe que naquele momento que ele se fez pecado por nós, ele não levou os pecados de alguns, porque isso seria injusto. Ou ele levava os pecados de todos, ou ele não levava os pecados de ninguém. Agora, deixa eu te dar a boa notícia. Ele levou os pecados de todos. Nós não precisamos hoje suportar o peso da condenação que já foi suportado por ele. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, a morte não conseguiu segurar. Por quê? Porque não tinha legalidade para segurá-lo, porque ele não tinha pecado dele mesmo. Sabe que naquele momento as portas do céu se abriram, e a Bíblia retrata de uma maneira que eu acho maravilhosa, acho que é um dos meus versículos preferidos, é quando fala lá em Salmos 24, que alguém gritou no céu: abram as portas, levantem os portais eternos. E é como se alguém dissesse: como assim? A gente nunca abriu as portas. Essas portas nunca foram abertas. E para quem que a gente vai abrir? Abram as portas, porque o Rei da Glória quer entrar. E pela primeira vez, um homem adentrou no céu. Por quê? Porque ele se fez homem e se assentou à direita do Pai, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse lugar. Eu queria chamar o Ministério de Música. E o tema dessa mensagem, eu coloquei, né? Por que Jesus? Interrogação. Por que Jesus? Porque, afinal, eu não posso crer que eu posso chegar a Deus por minha própria conta, né? Por que eu não posso ir até Ele? Por que Jesus? Para que Jesus? Por que Jesus não é só mais um profeta? Por que nós precisamos crer em Jesus? Porque naquele momento,
que ele entrou no céu e que as portas foram abertas, a partir daquele exato momento, ele é o único intermediário entre Deus e nós. A partir daquele momento, ele é o único caminho possível para ir até o Pai. Porque sem ele, ninguém vai ao Pai. Porque só com ele, eu e você temos acesso à vida eterna. O preço pago para que eu e você fôssemos livres do pecado foi alto demais para que alguém diga que eu posso viver uma vida de pecado como eu quiser. O preço que foi pago foi muito caro para que eu diga que por causa da graça eu posso pecar. Na verdade é o contrário. A graça teve um preço muito caro. Ela foi muito preciosa, ao ponto de, mesmo podendo, entre aspas, pecar, eu decido não pecar. Porque eu reconheço que o sacrifício dele é muito maior do que qualquer sacrifício que eu ou qualquer pessoa possa fazer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria que nós adorássemos ao Senhor, tendo essa consciência de que a graça de Cristo, a graça que foi conquistada para mim e para você, é a única libertação verdadeira do pecado. É a única coisa que nos dá acesso às bênçãos espirituais. Eu quero que nesse momento você adore ao Senhor com essa consciência. Amém?